Shalom, graça e paz, Shalom Revarim, Virabirot. Como prometido, amanhã nós iremos começar um trabalho aqui muito sério, tá? É, uma série, a série Teólogo Leão ensinando a ler Apocalipse, versículo por versículo, usando a regra áurea da interpretação chamada hermenêutica, a arte e a ciência de interpretar textos. E para isso precisamos usar as regras que são oriundas da hermenêutica. E a primeira delas será a analogia da fé, regra áurea que não pode ser rompida, contradição entre a palavra de Deus. Então amanhã começaremos, isso vai durar meses, vamos ler aí 2, 3 capítulos por dia. Não vou ter como colocar conteúdo, estamos sem computador, mas você vai confiar na minha expertise, tá? Sou teólogo, sou brasileiro, teólogo, pós-graduado em exegese, tá? Então vamos fazer análise hermenêutica e umas pitadinhas de exegese, porque algumas expressões preciso passar para vocês a semântica para vocês possam entender. Exemplo, tá? Genestai, entakrei ou entaksei, tanto faz. Você precisa entender o que significa, porque isso muda a concepção do livro de Apocalipse. Você precisa entender que em Apocalipse não tem 666, tem 166, tá? O papiro mais antigo é o P115 e isso muda toda a interpretação de Apocalipse, porque dentro de uma regra exegética, o papiro mais antigo é minha base, é o que está mais próximo dos acontecimentos. Então, o P115 é de longe o papiro mais antigo, tá? Então, nós vamos usar de muita cautela, ler pausadamente, te explicar palavras que não são explicadas, e isso vai abrir a sua mente para entender Apocalipse. E nós fazemos isso para combater os falsos profetas que estão aqui, que apenas querem vender para você, te manter aprisionado na bolha do medo, da qual você aprendeu no senso comum, da qual Platão ensinou na teoria da caverna, sobre sair do que tinha ensinado. Então nós aprendemos que o Apocalipse é um livro de catástrofe, um livro de fim, e realmente não é isso que o Apocalipse se trata, tá? Hoje é unânime, isso é unânime entre as faculdades, sem viés, sem denominações, tá? Por especialistas, por teólogos, exegetas, que o Apocalipse é um livro com um propósito, com um contexto temporal que não pode ser arrancado, e um livro de esperança, não de catástrofe. Então o que estão fazendo hoje é tentando manter você na bolha do medo, para que você não desperte, para entender que a sua base escatológica é as palavras do Messias em Mateus 24. Então não percam essa série, começa amanhã, todos os dias faremos live com essa série aqui, tá? Essa série, ensinando Apocalipse versículo por versículo, usando hermenêutica, te dizendo como que Cristo pode ter revelação se ele é onisciente, se ele é um com o Pai e se ele já revelou tudo em Mateus 24. São esses pequenos detalhes que você vai aprender como usar a hermenêutica, e isso vai ser bom para você, porque você já vai começar a ter base como interpretar texto usando hermenêutica, tá? Isso é uma das matérias que usamos, das ciências que usamos em uma análise textual. Vamos usar crítica textual, tá? Método crítico histórico e umas pitadas de exegese, porque alguns vocábulos vão ter que ser explicados para que possamos entender o que o escritor queria dizer. Então não perca amanhã comigo, teólogo, tá? Teólogo Leão, explicando para você o Apocalipse, versículo por versículo, tá? Expressão após expressão, explicando a primeira, segunda, terceira parte, que é o micro, para explicar o macro de Apocalipse, que é dividido em 3 partes. E você entender que Apocalipse não é o que te diz. O Apocalipse é um livro de esperança. Você tem que ficar pautado em Cristo. Que o Senhor te abençoe, não perca, a partir de amanhã, primeira live amanhã. Não percam a primeira live sobre a explicação hermenêutica e da leitura completa do livro de Apocalipse, desmitificando e refutando analfabetos